sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora, Mãe e Rainha da Igreja, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez é uma alegria estar aqui com vocês nesta noite. Eu sou o Padre Fábio, atualmente estou pároco aqui em São Lourenço da Serra, na paróquia de Nossa Senhora Aparecida e São Lourenço, e tenho a alegria de mais uma vez poder partilhar com vocês um pouquinho da Palavra de Deus. E hoje escolhi de falar de Nossa Senhora justamente por causa do início do mês de Maria, o mês de maio. Geralmente nós dedicamos as reflexões deste mês de Maria àquela que é para nós um modelo para toda a igreja e a grande intercessora daqueles que se chamam discípulos do seu Filho Jesus. Na nossa fé cristã, Nossa Senhora sempre foi reverenciada desde muito cedo como modelo e intercessora, porque ela foi chamada desde sempre a Virgem Mãe do Salvador. Ela é a mãe da humanidade, mãe de Jesus e nossa sempre bela Virgem Mãe do Salvador, nossa mãe e nossa rainha. Ela é também a nossa intercessora, porque a ela, como disse Jesus no alto da cruz, quando entregou-a como mãe ao discípulo amado, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho, lembramos das palavras de Cristo no alto da cruz. A partir dali, é ela quem nos conduz sempre nos caminhos desta vida, até que um dia possamos estar onde ela está, no céu, na casa que o Senhor preparou para nós. Cantamos aquele canto bonito, que é bem antigo e todos conhecem, não é? Com minha mãe estarei na santa glória um dia. Nossa Senhora nos toma pela mão, para que um dia estejamos com ela ali onde ela está. Hoje eu quero partilhar com vocês alguns aspectos. Não preparei uma aula de teologia sobre Nossa Senhora, nem tampouco argumentos muito elaborados, mas quis pegar alguns momentos onde Nossa Senhora aparece como uma figura protagonista, ou pelo menos muito relevante, e que nos inspiram talvez, no início deste mês de Maria, a vivermos como ela, uma grande experiência de Deus. E eu começo dizendo justamente do primeiro grande momento em que Nossa Senhora aparece na Sagrada Escritura, que é o momento da Anunciação. Quando em Lucas, ouvimos isso, né? Logo no primeiro capítulo de São Lucas, o anjo aparece a Nossa Senhora e diz a ela que ela será a mãe do Salvador. Ave cheia de graça, diz o anjo, aquela jovem, ainda muito jovem. Dizem os estudiosos que Nossa Senhora deveria ter ali uns 14, 15, 16 anos, não mais do que isso, não é? Portanto, bastante jovem. Isso já nos inspira, não é? Porque temos muitos jovens aqui entre nós, a sermos desde a nossa juventude, homens e mulheres jovens consagrados a Maria, porque ela, como jovem, soube viver a sua juventude consagrada a Deus. E ela nos fará viver esta experiência de amor que ela mesma experimentou, que ela mesma viveu. O anjo apareceu para Nossa Senhora dizendo que ela iria ser a mãe de Jesus, e ela disse: mas como isso vai acontecer? Eu ainda não tenho um marido, estou prometida em casamento, estou me preparando para o meu matrimônio. E como uma jovem da sua época, Nossa Senhora, que já estava desposada, como nos diz a Sagrada Escritura, de José, certamente já tinha feito na sua mente, no seu coraçãozinho de jovem, projetos e planos, e trazia os seus sonhos, não é verdade? Quando o anjo disse para ela: Maria, você vai ser a mãe do Salvador. Nossa Senhora fica assustada, e o evangelista não tem medo de dizer que Nossa Senhora ficou perturbada com aquelas palavras. Por quê? Porque de verdade, humanamente, ela não conseguia entender o que aquilo queria dizer.
e nem tampouco sabia como aquilo se daria. E ela inquiriu o anjo, ela perguntou ao anjo como é que isso vai ser, eu não entendo. E aí então aprendemos com Nossa Senhora a abrirmos mão dos nossos projetos e sonhos humanos, para vivermos um sonho maior, que é o sonho de Deus, o projeto de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós não vivemos coisas maiores na nossa vida, porque não aprendemos com Maria a abrir mão de nós mesmos, dos nossos projetos pessoais, dos nossos sonhos, que diante dos projetos de Deus são tão pequenininhos assim, mas nós estamos tão apegados a eles, que nós não queremos abrir mão. Você já imaginou se Nossa Senhora dissesse para o anjo: não, eu vou ficar aqui com o meu projetinho de vida, com os meus sonhos, e que não eram coisas erradas que Nossa Senhora tinha no coração, não. Ela tinha sonho de constituir a sua família, de ter filhos, de viver a sua vida ao lado do seu marido, do seu esposo, e ali servir a Deus da melhor maneira possível. Alguma coisa de errado nisso? Alguma coisa de errado? Mas ela não vacilou em abrir mão dos seus projetos particulares, ainda que ela tivesse argumentos humanos para dizer: eu quero viver isso, porque isso é o correto para mim. Ela não vacilou e disse: não faça-se em mim a minha vontade, mas faça-se em mim a vossa vontade. Que coragem daquela menina, que coragem daquela jovem, abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos, do seu futuro, da sua vida, nós poderíamos dizer, para dizer um sim generoso e fiel a Deus. Repito, muitas vezes nós não vivemos coisas maiores na nossa vida, porque estamos tão e demasiadamente apegados aos nossos projetos particulares e humanos. Você quer viver coisas grandes na sua vida? Pergunta para quem está do seu lado: você quer viver coisas grandes na sua vida? Aprenda com Maria, meu irmão, minha irmã. Aprenda com Nossa Senhora. Já no início do Evangelho, é Maria quem nos ensina a abrir mão da própria vontade para fazer a vontade de Deus. E aí já entendemos que lá mais na frente, quando Jesus ensina os seus discípulos a rezarem o Pai Nosso, ele olhava para sua mãe e dizia para ela: mãe, ensina para eles o que significa: seja feita a vossa vontade. Porque às vezes nós dizemos no Pai Nosso, não é? Seja feita a vossa vontade, mas o que nós queremos de verdade é que seja feita a nossa vontade e não a vontade dele. Então veja como Nossa Senhora vai nos ensinando e nos inspirando a fazer sempre a vontade de Deus. Inspire-se em Maria, olhe para Maria, mas olhe com olhar atento e não com olhares superficiais. Porque às vezes eu vejo tanta gente se dizendo devoto de Nossa Senhora e usa aquelas correntes, não é? Daquele tamanho de monstro no braço, no pescoço, no pé, na cintura, não é? E o véu, e não sei o quê, e a cruz, e cada um quer aparecer mais do que o outro. Desculpa, não estou querendo ofender ninguém que usa, não é, a corrente de consagração, não. Eu só estou querendo dizer que às vezes nós exageramos tanto no exterior e não temos esse olhar atento à vontade de Deus, que não precisa que a gente use corrente nem véu, simplesmente que a gente seja como Maria, generoso e fiel ao seu projeto de amor. O que adianta eu usar corrente e depois, não é, fazer tantas coisas que me acorrentam não a Maria e não a Deus, mas a outras forças, não é, que não queremos nem lembrar aqui, não vem ao caso. Nem é isso que eu tenho que falar hoje. Vamos em frente. Maria, na Anunciação, nos ensina a viver o grande projeto de Deus, o grande sonho de Deus para a vida da humanidade. E por isso que ela nos é apresentada pela igreja como um modelo, para que a gente se inspire olhando para ela. E aí então, sinta no coração o desejo de viver o que ela viveu.
porque o que Deus fez em Nossa Senhora quer fazer em mim, quer fazer em você também, amém? Deus quer fazer esta obra em você, meu irmão, minha irmã, tenha certeza disso. Ele a escolheu, Ele a amou, Ele a chamou para isso, para ser na igreja este modelo. Por isso é estranho para alguém que diz que lê a Bíblia, não enxergar em Maria alguém que nos inspire devoção, alguém que não nos inspire filiação divina, alguém que não nos inspira fidelidade a Deus. É triste ver cristãos, homens e mulheres que usam a Bíblia e às vezes atacam a Maria e falam mal de Nossa Senhora e dizem que ela não tem importância nenhuma na história da salvação, que ela foi só uma a mais entre tantas outras. Não, Deus disse a Nossa Senhora que ela era cheia de graça, e o anjo lhe revelou que ela era querida por Deus, amada por Deus. Ora, se ela é querida, escolhida, amada por Deus, quem somos nós para dizer que Nossa Senhora é uma qualquer? Não temos esse direito, a palavra de Deus não nos autoriza jamais a fazê-lo. Nossa Senhora é modelo, Nossa Senhora nos inspira fidelidade, filiação, generosidade no chamado, fazermos a experiência de Maria, do grande projeto de Deus para o mundo, projeto de restauração de todas as coisas em Cristo Jesus. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Vamos dizer isso? Isso está logo no início do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, e os versículos 28 e seguintes. Depois, continuando, o segundo momento que também está aí em São Lucas, e nós percebemos que São Lucas vai apresentando um início de evangelho muito próximo de Nossa Senhora, porque também dizem os estudiosos, São Lucas foi aquele que coletou da própria Virgem Santíssima estes elementos e estes dados, convivendo com ela, conversando com ela, colhendo estes dados e depois colocando-os aí no início do seu evangelho. São Lucas então nos apresenta, logo depois da anunciação, quando Maria já está com o menino Deus no seu ventre, capítulo 1, versículo 39, imediatamente, tendo feito aquela experiência de Deus, Maria vai ao encontro da sua prima Isabel. E que beleza, diz o Evangelho de São Lucas, Maria vai apressadamente, amém? Não como nós, eu vou caminhando, parecendo uma tartaruga. Não importa, se você já deu uns primeiros passos de tartaruga, louvado seja Deus, porque tem gente que nem os passos de tartaruga está dando na vida, está paradinho ali feito um poste, não é? Outro dia eu disse lá na minha igreja, e eu estou chegando lá agora, faz poucos meses que eu estou lá, e eu cheguei assim meio agitado ali na igreja, e eu vi algumas pessoas assim, meio tímidas, não é? E quis brincar, e disse, olha, não é? A gente não é poste, dá uma mexidinha, artrose, artrite, vai embora em nome de Jesus. Teve gente que não gostou muito, não é? Disse, eu não sou poste não, o senhor está me ofendendo. Desculpa, não estou ofendendo, só estou querendo descontrair, não é? Para dizer que a gente tem que louvar a Deus com todo o nosso corpo. A palavra de Deus diz isso, não é? Davi dançava na presença de Deus, e eu fico imaginando, por exemplo, Nossa Senhora cantando aquele canto depois que ela conversou com Isabel, não é? Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Eu fico imaginando Nossa Senhora rezando, minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Quantos anos ela tinha? 14, 15, 16 anos. Você acha que ela estava, minha alma glorifica o Senhor? Acho que ela estava bem animadinha, sim ou não?
Acho que ela estava bem feliz de dizer aquilo. E dizia não só com as palavras, dizia com a sua alma, dizia com o seu corpo, porque ela estava cheia do Espírito Santo. Maria vai apressadamente, e diz, a palavra é essa, foi às pressas, imediatamente tendo feito, rapidinho, e não é por isso que eu dizia, se você ainda está dando passos de tartaruga, louvado seja Deus, pelo menos isso você já está fazendo, mas Deus quer mais de você, não passos de tartaruga, não as coisas acontecendo em banho-maria, não as coisas, não é, deixa como está para ver como é que fica. Nós temos esta mania na vida, não é, de deixar as coisas assim, amanhã quem sabe eu resolvo, vamos esperar um pouquinho mais, não é? Que nem a história do regime, segunda-feira eu começo. A pressa daqueles que querem ver o reino de Deus entre os homens acontecer, é algo que nos leva a agir, às vezes, não é, antecipando, como ela fez, e vamos ouvir daqui a pouquinho também, muitas coisas, antecipar, para que a glória de Deus apareça, para que os frutos do reino cheguem, para que as coisas aconteçam como Deus quer que aconteça. Deus não quer que a gente fique de braço cruzado, esperando, não é, a vida passar. Agora que eu estou morando no interior, eu estou vendo gente que está na beira do rio Jererê, não querendo outra vida, como dizia a canção antiga. Você lembra dessa canção? Não quero outra vida vivendo no rio de Jererê. Tem peixe bom de siripatola de dar com pé. Quando no terreiro faz noite de luar, e eu vejo a saudade me apoguentar. Não lembro direito a letra. Eu me fico nela, de papo pro ar. Como é que você vai ver o reino de Deus acontecendo na sua vida, se você está de papo pro ar? Se você está esperando a vida passar, a vida vai passar e você não vai ver. Nossa Senhora vai às pressas, diz o evangelista, vai correndo e vai anunciar a Isabel, que ela está cheia do Espírito Santo. E bastou a Maria chamar Isabel do portão, Isabel. E diz o evangelho, Isabel lá dentro de casa, ficou cheia do Espírito. Oh glória, se todo mundo tivesse de verdade consciência desta presença de Maria, que nos faz experimentar a força do Espírito Santo, não haveria um homem, uma mulher na terra, que não caminharia em brasas, dizendo obrigado a Deus, eu estou cheio do Espírito Santo, porque como Nossa Senhora, o reino de Deus se faz presente. Se de verdade Maria nos inspirasse, nós não ficaríamos esperando o reino de Deus acontecer, nós como ela sairíamos às pressas para fazê-lo acontecer. Ide por todo o mundo, disse Jesus aos seus discípulos, anunciai a boa nova, pregai o evangelho, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulsai os demônios, curai os doentes, ressuscitai os mortos, e a gente fica lá em casa, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Minha família está destruída, Pai, meu Deus, que terrível, oh Deus, não, meu querido, minha querida, o reino de Deus é movimento, o Espírito Santo é movimento. Maria vai às pressas, Isabel dentro de casa, não precisou nem chegar no portão, ficou cheia do Espírito Santo. Como é que eu vou dizer que Maria não tem importância? Se só a voz de Maria no portão de Isabel fez com que ela ficasse cheia do Espírito Santo, e ela mesmo disse, não é? Naquela passagem conhecida nossa, a sua voz, a sua saudação chegou aos meus ouvidos, e a criança pulou de alegria no meu ventre. Olha eu querendo puxar a sardinha de novo para o meu lado, dizendo que a criança, não é? Estava lá pulando, para dizer que nós não somos poste nem estátuas, que devemos nos comportar como se estivéssemos amarrados ou não é, impedidos de louvar a Deus com todo o nosso ser.
Maria nos inspira então nesta urgência do reino de Deus, que quer acontecer através da nossa ação, do nosso testemunho. Quanto temos feito e levado do reino de Deus para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para as situações que nos cercam, para aqueles que Deus coloca no nosso caminho, para que de verdade as coisas de Deus aconteçam. E eu brinquei com você, não é? Fazendo aquele gesto de alguém que fica somente rezando e murmurando da vida ali, mas a oração já tem um grande valor. Dobrar os joelhos, rezar, certamente já vai ser algo que faz o reino de Deus se antecipar entre os homens. Não deixe de fazê-lo nunca. Ainda permaneço em São Lucas e vou então para o terceiro momento em que Maria aparece no Evangelho. E é São Lucas que diz então que depois do nascimento de Jesus, capítulo 2, versículo 35, Maria e José vão ao templo para apresentar o menino Deus conforme a lei de Moisés. Naquela época, os pais deveriam levar o menino ao templo, a criança recém-nascida, porque a mulher que paria, que a mulher que tinha um bebê, ela era considerada impura pelo contato com o sangue, pelas coisas todas da lei de Moisés, não é? O resguardo, etc. Então, passados os dias do resguardo, então ela deveria ir ao templo para fazer a sua purificação ritual. E Nossa Senhora foi para fazer este gesto, mas ela teve uma surpresa quando chegou ali no templo, encontrou o velho Simeão e a velha Ana. Como esses dois me inspiram também, e como eles inspiraram Nossa Senhora. Porque diz o evangelista São Lucas também, que aqueles dois anciãos disseram para Maria que de verdade ela estava cheia de Deus e agora ela oferecia aquele dom para a humanidade. Simeão disse: deixai agora vosso servo ir em paz. E o evangelista diz lá na frente, no versículo 37, que a anciã Ana profetiza, podemos dizer assim, podemos dizer não, o evangelho nos diz assim, tinha 84 anos de idade, servia a Deus no templo, viúva desde moça, viveu alguns anos com seu marido, mas agora estava lá servindo e louvando a Deus. E quando ela viu Nossa Senhora chegar ali no templo, junto com Simeão, os dois começaram a dizer: chegou o Salvador, Jesus está entre nós, que alegria! E o evangelista diz assim: chegando ela à mesma hora, louvava a Deus e falava de Jesus a todos aqueles que em Jerusalém esperavam a libertação de Israel. Veja, não se cansar. Este momento na vida de Nossa Senhora deve ter marcado tanto o seu coração, que ela disse: até o fim da minha vida, como Simeão, como Ana, eu vou servir a Deus, eu vou falar de Jesus, eu vou ser fiel ao meu chamado. Certamente Nossa Senhora se inspirou nestes dois anciãos para dizer: não vou ser como alguns por aí, que lá pelos 50 ou 60 já estão querendo deitar para sempre. Você conhece muita gente de 50 e 60 que já morreu e só esqueceram de enterrar? Conhece? Não vou perguntar quem é, porque isso seria indelicado. Mas meu querido, minha querida, muita gente já chegou nos 50 e nos 60 achando que a vida acabou, e que a nossa missão acabou, e que pronto, já podemos descansar, aposentamos de tudo, aposentamos até de nós mesmos, e acabamos nos aposentando de Deus. Hoje eu estou com dor no rim, hoje eu estou com dor nas pernas, hoje eu estou com labirintite, hoje eu estou com espinhela caída. A idade deveria nos fazer maduros para entender que cada dia vivido nesta terra é uma alegria, e os anos acumulados nos fazem mais próximos da nossa meta final.
Porque certamente Simeão e Ana ensinaram para Nossa Senhora naquele dia, que sendo fiel a Deus, ao fecharmos os olhos para este mundo, nós os abriremos para o céu, onde vamos viver para sempre com Deus, e esse é o sentido da nossa vida. Aos 10, aos 20, aos 50 e aos 80 anos de idade, sem se cansar de viver, sem murmurar a vida que Deus nos deu, sem reclamar dos anos vividos, como se isso fosse um fardo, um peso a ser carregado. Não, meu querido, você já passou dos 20? Louve a Deus, porque você já está mais perto do céu do que muitos outros, amém? E isso não é tristeza para nós, isso é uma alegria, porque eu quero morar no céu, e você? Então, meu querido, nada de reclamar, nada de murmurar. Quando Nossa Senhora leva o seu pequeno presente, o seu menino de ouro, ao templo, e recebe aquela profecia de Simeão e Ana, ela entende que o verbo de Deus que ela oferece ali no templo é para toda a humanidade, não é mais algo que ela deve guardar para si, não é algo mais que ela deve reter, como muitas das mamães e dos papais fazem com seus filhos, não é? É meu, ninguém pega, ninguém tasta, como se os filhos fossem nossos. Não, os filhos não são nossos, são dons de Deus, que Deus nos deu, e que um dia nós devemos entregar primeiro ao mundo e depois devolvê-los a Ele. Não são propriedade nossa, não são, não é? Coisas que a gente pode usar para nosso interesse. Nossa Senhora oferece o seu menino ao mundo e reconhece que aquele menino, aquele pequeno e frágil menino é o Salvador do mundo. Depois eu vou pular agora para o quarto momento em que Nossa Senhora aparece de maneira muito incisiva na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, e vou pular para o Evangelho de São João, capítulo 2, o Evangelho bem conhecido das bodas de Caná. Eu não estou lendo os textos, porque são textos muito conhecidos nossos, sim ou não? Não se faz necessário lê-los todos, não é? Seria muito cansativo também a cada um. Estou fazendo somente uma menção aos fatos acontecidos, porque são bastante conhecidos nossos, e nos inspiram de verdade a meditar, a partir da figura de Maria, coisas tão importantes para a nossa caminhada cristã. Nas bodas de Caná, Jesus já é um homem feito, Nossa Senhora está ali, acompanhando a vida de Jesus, do seu filho, para lá e para cá, muitas vezes amado, muitas vezes perseguido, entendido, às vezes, mas às vezes tão mal compreendido, e perseguido e odiado. Nas bodas de Caná, é Nossa Senhora quem intercede para que o primeiro milagre aconteça. Você me ouviu falando há pouco que Nossa Senhora caminhou de que forma até Isabel? Apressada, adiantando o tempo das coisas, amém? Se antecipando para que as coisas de Deus acontecessem. Não foi diferente nesse momento nas bodas de Caná. Era só uma festa de casamento, era só uma comemoração humana, mas Nossa Senhora quis deixar uma marca ali, porque ela disse: aqui também o reino de Deus deve acontecer. Isso já é uma primeira lição que nós aprendemos com Maria, porque às vezes nós fazemos uma distinção entre as coisas de Deus e as coisas do mundo, não fazemos essa distinção? Né? Aí vamos para a festa de aniversário lá, né, dos filhos, dos netos, dos sobrinhos, dos amigos, e lá então vivemos como se o reino de Deus não estivesse ali. Para o cristão o reino de Deus é todo tempo, a toda hora, em todo lugar. Não é porque estamos num lugar que não é uma igreja, onde não temos uma imagem, que não cantamos aleluia, que o reino de Deus não deve acontecer ali. Onde nós estamos está o reino de Deus. Onde nós estamos testemunhamos que Deus está presente. Nossa Senhora disse: isso aqui é só uma festa.
Talvez eles estivessem, se fosse hoje, ouvindo lá o funk não é? Dessas cantoras de funk que tem aí, desses cantores de funk que estavam aí. O funk estava comendo solto, pancadão, lembrei agora o termo que eu queria lembrar. Não era funk, era pancadão. Talvez eles estivessem lá no pancadão, talvez eles estivessem lá só preocupados com o beber, e certamente estavam, porque diz o evangelista que em um determinado momento da festa, acabou o... Eita lasqueira! Nossa Senhora olhava para aquilo e dizia: o reino de Deus está aqui. No meio desta confusão, no meio deste pancadão. Veja o olhar de quem acredita em Deus. Veja o olhar de quem sabe que Deus está no comando de tudo. Não é um olhar que entrega para o mundo aquilo que geralmente nós dizemos ser do mundo. Ah, não tem jeito, é assim mesmo. Ah, não é? O pancadão está comendo solto. Deus tenha piedade desse mundo perdido. Não. Nossa Senhora fez o reino de Deus acontecer aonde? Ali. Ali. Chamou Jesus no canto. Disse: acabou o vinho. E Jesus disse o que para Nossa Senhora? O que eu tenho com isso? Não é da minha conta. Esta não é a minha hora. E Nossa Senhora só abaixou os óculos e fez o quê? Deu aquele olhar de mãe para Jesus. E o milagre aconteceu. O primeiro milagre aconteceu, adiantando a hora de Cristo no mundo, para que o reino de Deus fosse testemunhado por aqueles que estavam ali naquele lugar. Nossa Senhora antecipa aquele momento, e Jesus faz o milagre obedecendo ao pedido de Maria. Você já ouviu a expressão peça à mãe que o filho atende? Talvez tenha nascido daí, não é verdade? Porque muitas vezes é a ela que nós vamos recorrer, para que de verdade o reino de Deus se antecipe em nossas vidas. Eu digo para você por experiência própria, foi pela intercessão de Maria que minha mãe conseguiu o milagre da minha conversão. Eu era espírita, estava no mundo, tinha também a idade de Nossa Senhora, e minha mãe, dobrando os joelhos, rezava na minha cama, chorando e passando a mão e dizendo: Nossa Senhora, é aqui que a senhora tem que fazer o milagre acontecer. Onde eu vim parar? Maria faz com que as pessoas experimentem o reino de Deus que se antecipa na vida dos homens e do mundo, e mostra isso nas bodas de Caná de uma maneira tão singela, dizendo, e aí está uma característica de Nossa Senhora, que nunca quer chamar a atenção para si mesmo. Ela disse o quê? Façam tudo o que Ele disser. E imediatamente Nossa Senhora aponta para Jesus. Por isso não tenha medo de ser um devoto de Maria, não tenha medo de ser um filho, uma filha de Nossa Senhora, porque ao contrário daquilo que muitos outros de denominações cristãs nos acusam de sermos, não é, tão marianos que às vezes trocamos Deus por Nossa Senhora, isso não é verdade. Porque aquele que é de verdade um devoto de Maria, aquele que é um seguidor de Nossa Senhora, neste sentido de um modelo para vivermos a nossa vida cristã, sempre vai ser levado para Jesus. Nossa Senhora não quer nada para ela, ela quer que todos o encontrem. Façam tudo o que Ele vos disser. E a água tornou-se vinho, e o milagre aconteceu, e a festa continuou. Está faltando vinho de alegria na sua fé, na sua vida? Está faltando o vinho da esperança? Está faltando o vinho da saúde? Está faltando o vinho da conversão? Está faltando aquilo que faz a alegria e a vida acontecer na sua casa, na sua família, no seu dia a dia? Peça a Nossa Senhora, ela vai
sempre interceder por você. Amém? Depois, ainda vou lá para frente no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 25, e estou pulando assim trechos bastante importantes, porque só quis pegar mesmo os lugares onde Nossa Senhora aparece explicitamente ou de forma muito relevante no Novo Testamento, nos Evangelhos. Diz o Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 25, de pé, diante da cruz de Jesus, estava Maria, e ali Jesus diz aquelas palavras para o discípulo: eis aí a tua mãe, para a mãe: eis aí o teu filho. 19:35. Desculpa, 19:25. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe. Essa expressão de pé me toca tanto o coração, porque eu fico imaginando uma mãe vendo o seu filho passar pelo que Jesus passou. É compreensível humanamente um fato como este? É aceitável que uma mãe veja o seu filho naquela situação? É razoável que uma mulher viva aquilo? Sim ou não? Não! Mas o evangelista faz questão de dizer que ali, aos pés da cruz, vendo aquilo que ela estava vendo, Nossa Senhora estava de pé, meu Deus do céu. E quantas vezes, por uma coisa tão pequena, nós estamos arrasados. Ai, a minha vida acabou, meu mundo caiu, não tenho mais forças para ir adiante, estou me arrastando. Olhe para Nossa Senhora, olhe para Maria, tenha a coragem dos santos que ela nos inspira, de sermos cheios de Deus, a ponto de mesmo diante das situações mais dolorosas e difíceis da vida, nós permanecermos de pé, porque é assim que Deus quer que você caminhe, como um filho amado, como um homem, como uma mulher sustentado por Deus. O diabo não, o diabo quer que você, não é, sente na beira do poço e fique ali chorando as suas lamúrias, não é? Ó céus, ó vida, ó desgraça, nada dá certo, Padre, reza por mim. O diabo quer que você viva assim, prostrado, cabeça baixa, olhando para o negativo da vida, sendo um pessimista, sendo um murmurador. Os homens e mulheres cheios de Deus como Maria, são homens e mulheres que diante das dificuldades não dobram o joelho, no sentido de se prostrarem, não são subjugados pelo mal, não se deixam abater nem vencer. Não diz aquela canção? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O quê? Então, meu querido, minha querida, por que você está caminhando como minhoca debaixo da terra? Por que você está prostrado na vida? Você não tem um Deus que te ama? Você não tem um Deus que sustenta os seus passos? Olhe para o alto, olhe para cima, olhe para Deus como Maria. Naquele momento Maria entendeu perfeitamente o que era fazer a plena vontade de Deus, ainda que isso exigisse dela uma postura pouco comum naquela situação, pouco usual. Não imaginaríamos jamais uma mulher vendo seu filho passar por aquilo de pé ao lado dele. A força que vem dos fortes, a força que vem dos santos, a força que está no coração dos que creem em Deus, é esta força que nos faz ir adiante, rompendo as barreiras e vencendo os montes e enfrentando os inimigos, ainda que eles pareçam maiores do que nós, porque é verdade, às vezes o inimigo parece maior do que nós, parecemos não ter força para enfrentá-lo,
não temos as armas necessárias. Mas quando pensamos assim, estamos olhando demais para nós mesmos. E quando naquele momento difícil, eu olho para mim, o que eu vou encontrar é só isso mesmo. É só devassidão, é só tristeza, é só fraqueza. E por isso eu não posso olhar para mim, eu tenho que olhar para Deus. E Nossa Senhora me ensina isso. Amém? Nossa Senhora estava de pé, diz o evangelista São João. E aí então, a palavra que acabei de dizer e repito, Jesus no alto da cruz diz: mulher, eis aí o teu filho, e diz ao filho: eis aí a tua mãe, e ainda completa: e desta hora em diante, o discípulo levou-a para a casa. Leve Nossa Senhora com você a cada instante, como um discípulo, como uma discípula de Jesus. Não se afaste de Maria, ela vai ensinar você a lutar, ela vai ensinar você a viver, ela vai ensinar você a ser forte. Amém? Seja um filho de Maria, seja uma filha de Maria. Repito, não precisa usar correntes e véus e nada disso. Basta se inspirar em Maria e viver como ela viveu, uma fidelidade e uma entrega total. Já vou terminando. Sabe a minha hora? Tem que me avisar, porque senão eu vou até amanhã de manhã. Penúltimo momento, para aqueles que dizem que Maria não passou dos evangelhos, o Novo Testamento, além dos evangelhos, nos apresenta Maria também. E no livro dos Atos dos Apóstolos, quando a igreja começa a nascer, ali está Nossa Senhora. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, diz São Lucas, que escreveu este livro também para nós, ele diz assim: estavam todos reunidos, e ali também estava Maria. Leio para vocês textualmente, capítulo 1, versículo 14. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus. Nossa Senhora viu aquele momento da igreja nascente, e é ela que já tinha feito a experiência de ser cheia do Espírito Santo, ela que já tinha todos os dons e carismas, porque o Espírito Santo estava nela, ensinou a igreja que estava nascendo a dar os primeiros passinhos na experiência do Espírito de Deus. Porque agora já não tínhamos mais Jesus, ele já não estava humanamente entre nós como estivera, mas ele tinha dito: fiquem reunidos, eu vou pedir ao Pai e nós mandaremos sobre vocês o Espírito Santo. E foi Nossa Senhora a grande cerimoniária, não é? Nas nossas igrejas temos os meninos bonitos, que põem aquelas roupas bonitas, como estes meninos aqui, que são chamados os cerimoniários, não é? Deus abençoe e fortaleça para você ser como Nossa Senhora. Nossa Senhora foi a grande cerimoniária do Espírito Santo, daquele Pentecostes, onde se cumpriu a promessa de Jesus: e virá sobre vós o Espírito Santo, e Ele vos fará testemunhas, daqui para todo o mundo, e assim vocês deverão viver um tempo novo, o tempo do Espírito Santo. Os primeiros judeus tinham experimentado o tempo de Deus Pai, aqueles que conviveram com Jesus depois do seu nascimento até a sua morte e ressurreição, experimentaram o tempo do Filho. Agora a igreja vive o tempo do Espírito Santo. E quem testemunhou para nós o que significava este tempo na vida dos discípulos e discípulas de Jesus foi Maria, porque ela experimentou primeiro o que era ser cheia do Espírito Santo. E quando a igreja nos apresenta Maria como este modelo, é para dizer: sim, pelos méritos de Jesus, Nossa Senhora viveu tudo o que a igreja viveria depois, não é? Nos tempos futuros, Nossa Senhora experimentou antecipadamente, para que ela fosse esta luz, esta referência, a estrela que conduz a igreja neste mundo. Cheios do Espírito Santo,
cheios do poder de Deus, cheios do Espírito que nos santifica, porque Ele vai ornando a noiva, vai preparando a noiva para o encontro definitivo com o noivo. É o Espírito Santo que vai com a sua ação, fazendo com que a gente esteja pronto para aquele encontro. Então Nossa Senhora mostra para a igreja, como nos diz o livro dos Atos dos Apóstolos, e depois, capítulo 2, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no lugar, e veio o vento do céu, o vento impetuoso, era o vento do Espírito Santo. Peça a Maria, que ela também batize você no Espírito Santo. Peça a Maria que mostre a você como ser cheio do Espírito Santo. Peça a Nossa Senhora que você possa viver este tempo novo, de ventos novos na sua vida, amém? Eu já disse da última vez que estive aqui, vou repetir também mais uma vez, porque às vezes a gente quer viver tempos novos e coisas novas, mas a gente vive rondando a velharia que ronda a nossa existência, não é? Coisas novas, Deus quer que você viva uma vida nova, a partir de hoje, a partir de agora. Deixe aqui, no altar de Cristo, diante da cruz, onde Ele venceu o mal, onde Ele venceu Satanás, onde Ele venceu o pecado, e inspire-se em Nossa Senhora, porque ela viveu a vida, a novidade da vida que Cristo nos dá, para que nós nos inspirássemos a vivê-la também. Vida nova, repita comigo. Você está preso aos vícios? Vida nova para você hoje, pelas mãos de Maria. Você está preso ao pecado, aos maus pensamentos, aos maus sentimentos? Vida nova para você, meu irmão, minha irmã, pela intercessão da poderosa Virgem Santíssima. Você está vivendo como se estivesse aprisionado por uma situação qualquer, lá em casa, no trabalho, no dia a dia. Você está vivendo como se fosse sob uma maldição. Eu declaro sobre a sua vida nesta noite, pelo nome de Maria, vida nova para você, meu irmão, minha irmã. Você não vai sair daqui como você chegou, porque foi Nossa Senhora quem te trouxe aqui, para você experimentar o que ela fez a igreja experimentar, naquela tarde do Espírito Santo, naquele dia de Pentecostes. Estavam reunidos como nós estamos hoje nesta noite, amém? E não teve um que não experimentou aquela graça naquela noite. Se você não experimentar isso, a Bíblia pode ser jogada no lixo, amém? É palavra de Deus para nós. Maria nos inspira a vivermos cheios do Espírito Santo, porque ela ensinou a igreja a dar os primeiros passos nesta vida nova que Cristo nos dá. E já vou terminando mesmo agora com o último momento, Maria coroada no céu. Nós rezamos na nossa devoção mariana a coroação de Nossa Senhora, e alguns irmãos dizem assim: onde é que está isso na Bíblia? Onde está escrito que Nossa Senhora foi para o céu de corpo e alma e ainda recebeu a coroa lá? E aí imediatamente nós nos reportamos ao Apocalipse de São João, a passagem clara que usamos para todas as nossas celebrações marianas. Surgiu um grande sinal no céu, a Virgem coroada e as estrelas aos seus pés. Capítulo 12, versículo 1 e seguintes: apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés, na cabeça uma coroa de 12 estrelas, estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu o dragão, e aí continuamos no texto, onde São João nos revela que ela deu à luz o filho, aquele menino que regeria todas as nações. Maria é esta mulher do Apocalipse. Os teólogos, os sábios, os doutores, veem aqui a figura da igreja, que no mundo é a noiva de Cristo,
a mulher que dá à luz o filho e o apresenta para a humanidade, mas também a igreja nos apresenta neste trecho aquela que por Deus é coroada, e não porque ela é a única, porque esta é uma promessa de Deus para todos os seus filhos e filhas. Aquele que for fiel, aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa, diz o Novo Testamento. Então esta é uma promessa de Deus para mim e para você, que Nossa Senhora também já nos mostra ela mesma, tendo antecipado mais uma vez esta experiência para nos ensinar o que é que devemos almejar. A nossa vida com Deus no céu, onde seremos coroados, herdeiros e herdeiras em Jesus Cristo, daquilo que Ele conquistou para nós, a preço da sua entrega na cruz, da sua morte e ressurreição. O céu é a nossa morada, onde viveremos como reis e rainhas, como príncipes e princesas, escolhidos de Deus, filhos amados daquele que nos escolheu para si. Nossa Senhora coroada no céu nos mostra que este é o fim último da nossa existência, porque não queremos pensar, imaginar que a nossa vida terminaria no sepulcro, que a nossa vida terminaria deitados num caixão, onde as pessoas chorariam a nossa partida e ali a nossa existência findaria. Nós temos uma esperança em nós, e é uma esperança que vai para além desta vida. Por isso nada de medo da morte, por isso nada de medo de chegarmos ao fim, por isso nada de medo de estarmos nos aproximando deste encontro definitivo, porque isso deveria ser a nossa alegria a cada instante, a cada dia. E quando Deus me chamar, e quando Deus te chamar, meu irmão, minha irmã, iremos com alegria, porque Ele preparou para nós um banquete, onde seremos de verdade assentados e coroados, como Maria está sentada e coroada à direita de Deus. Neste banquete que Deus preparou para nós, em seu Filho Jesus, nós vemos ali a figura singela e doce de Maria. Termino dizendo que em todas as manifestações da Virgem Santíssima, para nós, neste tempo do Espírito Santo, em que ela tantas vezes se mostrou presente na vida dos povos, da igreja, nas suas aparições, nas suas mensagens, Nossa Senhora tem pedido uma única coisa: para que rezemos e para que respondamos ao chamado de Deus, fazendo a sua vontade. Por isso, queridos irmãos e irmãs, em todos os momentos, procuremos fazer como Maria, servir a Deus, para que de verdade o mundo conheça aquilo que ela conheceu. Salve Maria. Amém. Feche os seus olhos um instante. Nesta noite nos colocamos diante da figura de Nossa Senhora, para nos inspirarmos neste mês que é chamado o mês de Maria, para a nossa devoção pessoal, mas também para que esta devoção nos leve a muitos frutos para o reino de Deus. É Nossa Senhora quem nos inspira, e por isso nos consagramos a ela como filhos e filhas nesta noite. Se um dia o anjo declarou que tu eras cheia de Deus, agora penso: quem sou eu para não te dizer também, cheia de graça, ó Mãe, cheia de graça, ó Mãe agraciada. Se a palavra ensinou
que todos hão de concordar, e as gerações te proclamar. Agora eu também direi: tu és bendita, ó Mãe, tu és bendita, ó Mãe, bem-aventurada. Surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus pés, e na cabeça uma coroa. Não há como se comparar, perfeito é quem te criou. Se o Criador te coroou, te coroamos. Oh, fique de pé, levante seus braços, levante a sua voz e diga: te coroamos, ó Mãe. Te coroamos, ó Mãe, nossa rainha. Te coroamos, diga bem forte. Te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, Nossa rainha. nossa rainha. Levante seus braços e diga isso que você acabou de cantar. Com as suas palavras diga: querida Mãe e Rainha do céu, quero te coroar com meu louvor, com a minha gratidão, e consagrar toda a minha vida a ti, ó Maria, Mãe de Jesus e minha Mãe. Dá-me experimentar, Mãe querida, aquilo que a Senhora experimentou cada dia da sua vida: fidelidade a Deus. Dá-me dar um sim generoso como a Senhora deu a Ele. Sim, Maria, eu entrego os meus caminhos, entrego o meu coração, entrego minha família, meus projetos, meu trabalho, tudo que tenho, tudo que sou, tudo que amo, tudo que espero. Nas tuas mãos benditas, ó Mãe, eu entrego todas as coisas, para que a Senhora apresente ao seu Filho Jesus, e assim possamos viver tempos novos, vida nova, bênçãos e graças abundantes. Sim, Mãe, assim como a Senhora conduziu os primeiros passos da igreja, conduz, Senhor, Senhora, os meus passos no caminho do seu Filho Jesus. Obrigado, Maria. Obrigado, Mãezinha do céu. Nós te coroamos. Surgiu um grande sinal no céu. Vamos cantar assim, como diz a palavra de Deus, bem bonito. Solte a sua voz. Surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de A sol, lua. a lua debaixo de seus pés, Na cabeça. e na cabeça uma coroa. Não há como se comparar, Perfeito é Deus. perfeito é quem te Mas criou. se Se o Criador te diga com toda a coroou, força, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, Rainha e Senhora de nossas vidas, Mãe te de nossas famílias, coroamos, Senhora da igreja e do mundo. nossa rainha. Para terminar, de todo o coração, levante os braços e diga: Te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, nossa rainha. Aplauda essa Senhora.
que chamamos de Mãe de Deus e nossa. Aplauda esta mãe amorosa e carinhosa, que recebe nesta noite o louvor da sua igreja, dos discípulos e discípulas, que ela ensina a viver fidelidade a Jesus. Louve a Maria, entregue a sua vida a ela e consagre-se sempre. Não tenha medo de proclamar Maria sua mãe, sua rainha, sua senhora.